pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 137. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e nasce uma lenda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Beatriz Ayati e é claro que a única instituição que funciona perfeitamente neste país atende pelo nome de Hugo Souza, vulgo Neneca. Saudações, galerinha do mal. Aqui quem fala é Marcela Machado e você vê tantos garotos da base brilhando no time profissional, tantos, principalmente um goleiro, né? Isso tem que ser uma forma de lembrar e homenagear aqueles meninos que se foram no ano passado, como por exemplo o goleiro Christian, que era goleiro da seleção. Então essa frase é um pouco longa, mas que esse brilho da base seja também por esses garotos. Bom, meus amigos, precisamos falar sobre esse cara, Hugo Souza, o vulgo Neneca, esse menino que era a quarta opção de goleiro e agora é titular do time principal do Clube de Regatas Flamengo. Não é pra qualquer um e vamos falar um pouco sobre isso e muito mais. Simbora. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, remador, sacanoa no viral, chego Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, galera, durante esse período complicado que o Flamengo passou por esses tempos, né? Viagens, coronavírus, jogos de sequência, perdemos Diego Alves, perdemos César, Gabriel não foi bem no gol. E aí ressurge do fim do túnel um rapaz chamado Hugo Souza, que muita gente já tinha até ouvido falar, né? Porque afinal de contas ele já tinha sido convocado por Tite para a seleção, para compor, ou seja, não era qualquer um. E aí ele, um jogo, já marca seu lugar, já deixa seu recado e depois aí, não saiu mais, cravou o lugar e hoje já é cotado para ser titular no lugar do Diego Alves, o cara que comandou juntamente com outros capitães do Flamengo o ano 2019 inteiro. O que vocês têm a me dizer sobre esse menino, o vulgo Neneca? Marcou o coração, né? Esse aí veio um afago, o momento tava difícil. Flamenguista, aquele jogo contra o Palmeiras, meu Deus, o flamenguista sem esperança. Foram tempos muito loucos, assim. Eu até falava no Twitter, falava, cara, a gente atualiza, a gente dá F5 na página, tem alguém com coronavírus de novo. Tem alguém com coronavírus. Brotava a galera com coronavírus e você falava assim, cara, não vai sobrar ninguém, a gente não vai conseguir entrar em campo, a gente não vai conseguir jogar. Inclusive, agradecer ao Palmeiras, que insistiu nesse jogo, né, e que trouxe aí grandes revelações. O Hugo, que já era muito falado na base, ele já era muito acima da média na base, outro patamar, mas é aquilo que a gente fala, a base a gente usa como um parâmetro até certo ponto, né? No profissional, a gente sempre fica com medo de, em jogos importantes, acabar pesando ali, em alguns casos, a camisa, ou então psicológico, enfim. Coisa que não aconteceu pro Neneca, de forma alguma. E vale lembrar que ele não jogava há 9 meses, né? Quando ele entra para mostrar todo o seu talento. E aí, cara, o Palmeiras insistiu tanto, a gente descobriu aí Natan, a gente descobriu o nosso Ramon, enfim, a gente agora entende que tem um elenco justamente por esse jogo, né? Pelo jogo que a garotada conseguiu o empate lá com o Palmeiras, que foi um empate bastante comemorado. E aí veio o Neneca, né, cara, que ele, assim, fora toda a segurança que ele tem e ele passa pra gente, porque parece que a gente tem o Neneca no nosso gol há muito tempo, que ele tem uma experiência incrível, porque ele passa segurança pra gente. Você sabe que o Hugo Souza, eu tô trabalhando na minha mente pra chamar de Hugo Souza porque é um pedido dele, então tô trabalhando na minha mente. Tem que mudar aí agora. A gente tem que respeitar. O cara pediu o que ele pediu. Tem que fazer que não o título de filme brasileiro, né? O nome original e o nome brasileiro. O cara fala, a gente só obedece. A gente, não, tudo bem, é isso. Você tá querendo Hugo Souza, é Hugo Souza.
E aí eu acho que, tipo assim, o mais impressionante do Hugo Souza, além dessa segurança que você sabe que o cara só vai tomar gol que não tem como defender, né? Aquela indefensável mesmo, assim. Inclusive, existem lances que eu falo, cara, o Diego Alves tomaria esse gol e o Neneca não toma. Mas o que mais me impressiona nele é porque ele é muito grande, né? Ele, quando defendeu o pênalti foi contra o Atlético Paranaense, né? O gol parecia uma miniatura. Parecia que ele tava... Que a gente tava montando ali uma miniatura e tal. Parecia muito pequenininho. Mas o que mais me impressiona é... Além da envergadura, é como ele consegue, cara, defender bola rasteira. O cara é grande. E o cara vai lá embaixo. E ele tem um tempo de recuperação muito rápido. Porque ele defende a bola rasteira. E ao mesmo tempo ele já tá em pé pra defender outra se tiver que defender. E aí você fala, cara, que louco. Parece, em alguns momentos você fala assim, eu tenho certeza que tem 3 goleiros. Aí não é possível que só um cara. Deve ter uns 3. Ele se multiplica, ele se triplica ali dentro. E é muito louco, né? E aí já de cara também ele deixa uma declaração muito forte no primeiro jogo dele. Que ele fala que voltou depois de 9 meses, do pai, aquela declaração que é o pai que tá abençoando. E aí você fala, pô, tu me ganhou por completo, me ganhou dentro de campo, me ganhou fora. Ganhou aqui meu coração, toma aqui pra você. E além de tudo, ele é gente fina, né, cara? Ele tem cara de um... Você quer conversar com ele, tu tem vontade de visitar a casa dele, tu tem vontade, pô, de sair um dia, trocar uma ideia e tal. Bora chamar ele pra gravar com a gente qualquer dia desses aí. Vamos, né? Porque é gente boa, cara, gente fina. Um cara que tem um apelido de Neneca, desculpa, Hugo Souza, mas um cara que tem apelido de Neneca, ele não tem como não ser gente fina, cara. É uma coisa que é engraçada sobre até o apelido, né? É que se ele falasse que prefere que chamassem de Neneca, ninguém nunca mais ia chamar ele de Hugo Souza. Só que como é o contrário, ele tá pedindo pra chamarem de Hugo Souza, ainda tem gente que chama de Neneca, mesmo ele pedindo pra ser chamado de Hugo Souza. Sei lá, não sei como levar isso, tipo... Ao mesmo tempo que parece meio ridículo da parte das pessoas que vão contra o pedido dele, né? Ao mesmo tempo, a gente leva toda a questão cultural, né? De que os maiores jogadores do futebol brasileiro eram Pelé, eram Zico, não era Arthur Coimbra ou Edson Nascimento, né? Então fica essa dubiedade, né? Tipo, entre você fazer o que o cara quer, respeitar a ideia dele e a tradição mesmo do futebol brasileiro. Não é só tradição do futebol, não, cara. Isso aí é intimidade, entendeu? É carinho. Ninguém chama ele de Neneca de forma pejorativa. Todo mundo chama de forma carinhosa, Nenequinha, Neneca. Mas e aí? A pergunta que eu tenho que fazer pra vocês agora é: Hugo Souza é o novo xodó do Flamengo? Eu acho que tem 3, assim. Ele com uma disparidade muito grande. Cara, a partida que ele fez contra o Atlético Paranaense... Não que as outras não sejam impactantes, mas aquilo ali, você para e fala assim, cara, tu tá numa partida de mata-mata contra um adversário, né, que existe ali, a sede de vingança, aquela coisa de, cara, a gente vai dar o troco, meu gato tá brincando aqui, esse barulho, então é ele se manifestando sobre Hugo Souza. E aí... um jogo de mata-mata na casa do adversário, em um campo que o Flamengo sempre teve dificuldade para jogar, para vencer. Tanto que o Flamengo, é a primeira vez na história que a gente ganha 2 jogos seguidos lá. E aí o cara, ele chama a responsabilidade, assim, sabe? Em vários momentos em que o Flamengo foi mais disperso, em que o Flamengo acabou deixando seus buracos, aquele problema no setor defensivo e tudo mais. Ele vai lá e fala assim, não, relaxa, eu tô aqui. Pode deixar comigo. Então, tipo, a frieza dele para defender um pênalti nesse jogo, enfim, como eu disse, a segurança dele causa uma disparidade. Mas é o grande xodó, mas eu acho que o Natan e o Ramon também vêm muito nessa bagagem. O Natan, ele ainda conta com... Além dele ser bom, ele conta com o auxílio de ter como concorrente Gustavo Henrique Léo Pereira, né? Então, assim, qualquer coisa que ele faça que não entregue um gol já é uma coisa que pro torcedor flamenguista tá ótimo. Assim, você fala, pô, obrigada por ter passado um jogo sem entregar um gol. Eu não consigo mais com o Léo Pereira, cara. Eu não consigo mais. Não, eu não consigo mais com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique. Eu não consigo com ambos. Eu acho... aquela velha história, né? Quando você joga com o Gustavo Henrique, você sente falta do Léo Pereira. Quando joga o Léo Pereira, você sente falta do Gustavo Henrique. Mas, na verdade, chegou num ponto que você não sente falta de ninguém. Os dois estão muito mal, mas
Não sei, o Léo Pereira no consegue me irritar mais. Pior do que o Léo Pereira. Não existe. Porque ele vem jogando mais. É porque vem jogando mais, né? O Gustavo, A verdade é essa. Ele vem de 2 partidas no momento que a gente tá gravando esse podcast. Ele vem do jogo do Inter, né? Que como a gente já bateu nessa tecla várias vezes, principalmente ali no YouTube, em live, aquela entregada dele não faz o menor sentido. Ele tinha um clarão, cara. Ele tinha 382 jogadores do Flamengo, ele tinha 200 mil oportunidades na cabeça dele. Ele podia fazer o que ele quisesse com a bola. A única coisa que ele não podia fazer foi o que ele decidiu fazer e que contraria qualquer lógica, assim. Aí ele ainda dá declaração, né, que eu não vi o Galhardo. Pô, beleza, tu só não viu o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Internacional, que é, inclusive, líder do campeonato. Mas tudo bem, Gustavo Henrique, tudo bem. Dia ruim, né, Gustavo Henrique? Vamos lá, líder, vamos deixar claro que é líder, porque tem 2 times que tem jogos a fazer, tá? Porque sim, pode ser terceiro lugar. Mas é o líder. E aí, no momento desse podcast. E aí, tu vai pro jogo contra o São Paulo, então vai lá. Tô te dando outra chance, hein, Gustavo Henrique? Tô te botando em campo de novo. Não faça graça comigo, né? Disse o Domenech ali no vestiário. Aí o Gustavo Henrique me entrega um gol e me faz um pênalti. Escandaloso. Uma coisa que você fala assim, cara, esse cara, ele tá fazendo... É sacanagem. É de propósito, Cara, ele tá tentando dar algum recado pra torcida, a gente não tá pegando o que ele quer dizer, tá faltando alguma terapia, alguma coisa. Tá faltando português claro. Homem. Cara, você quer dizer alguma coisa, Gustavo Henrique? Existe algum... Você quer falar, assim, desabafa com a gente, explica, mas para com isso, cara. Para com isso, são 2 jogos de confronto direto. E aí é um pênalti que você fala assim, cara, se botar nós 3 aqui, eu tenho experiência 0 com a bola no pé. Eu sei analisar, eu sei falar. Mas se me botar ali, eu não vou fazer uma babaquice daquela, com todo respeito, uma babaquice que aconteceu. Então, assim, não existe condição do Gustavo Henrique voltar como titular. E isso eu não digo nem só pelos erros agora, eu digo também porque neste momento ele não tem emocional. Não existe confiança dele, não existe confiança da torcida com ele, a torcida não vai dar crédito. Se ele não fizer a maior partida da vida dele, da história, e o Flamengo golear, não adianta, ele não vai cair, não vai funcionar. Então, assim, Gustavo Henrique, vai pro teu banquinho, vai lá dar uma refletida, dá mais uma choradinha, igual você deu em campo, tenta dar a volta por cima. A torcida não vai reclamar se um dia você der a volta por cima, mas neste momento, agora, não dá pra te ver em campo. E aí o Natan entra com toda a segurança, porque o Natan já jogou com todo mundo, né? E aí você tem, num jogo desse, o Natan sendo o cara mais experiente, ele tendo que consertar erro do Gustavo Henrique, que na verdade foi o cara que foi contratado junto do Léo Pereira para substituir Pablo Mari. Então, assim... E aí, na verdade, você tem... Pablito. E aí tu tem o Natan fazendo isso. Então, acho que o Natan também vira um xodó por essa questão, porque a gente tinha uma zaga perfeita no passado, né? O Flamengo tinha uma zaga, a melhor zaga dos últimos tempos no futebol. Saudade do meu ex. Saudadíssima do ex. E aí tu tem o Natan e o Ramon, porque eu também acho que ele vai ser um grande jogador. Que homem lindo era Pablo Mari, e é ainda Pablo Mari. Não deixou de ser lindo também, né? E nem se chamar Pablo Mari, então ainda é os dois. Agora, Aninha, eu só discordo com você em relação ao pênalti, mas deixa pra lá. Eu ia te chamar até de Matheus, do impacto que aconteceu. Gonzaga, não. Tu viu o que ele fez? A mulher, quando tá nervosa, chama pelo nome. Aí, Tu viu o que ele fez? Você viu aquela soladinha? Você viu aquela soladinha? Não vi, mas não, deixa pra lá. Eu só discordo, não acho que tenha sido vamos dizer assim, um ignorante. Acho que qualquer jogador em uma situação daquela é o chutão. Vou dar o chutão. O cara apareceu, botou uma perna ali. Cara, mas Gonzaga não era nem chance de gol, claro, do cara. Não, mas Aninha, sabe? Aconteceu o mesmo lance, momentos depois, em outras situações, deram o mesmo chutão. Não sei quem foi Felipe Luiz, sei lá, alguém. Não teve nada porque ninguém botou a droga de uma perna na frente do cara na hora de chutar. Mas e até porque ele de trás. Bola, né? Mas o lance do Gustavo Henrique não era nem a chance clara de gol, cara. O cara não ia fazer o gol. Assim. Mas é por isso que eu falei, esquece, já passou no outro momento, a gente pode discutir isso aí. Mas a questão é, agora, porque assim, eu sou um agente do caos aqui, eu sempre trago Valeu, Coringa! Sempre diferente
de vocês, por quê? Anos atrás, ressurgiu também um outro goleiro vindo da base do Flamengo, que depois de fazer bons jogos, defender pênalti em competições, foi alçado a titular do Flamengo. Meu Deus, esse cara veio para ficar no lugar de Diego Alves, chamado César. E agora já não é mais tão querido pela torcida. Caralho, Não, mas o César é antigaço. por um Eu achei que segundo você eu tava- realmente pensei que você ia falar do Thiago. Eu pensei, não, primeiro Não, quando ele pelo começou a falar da base, defendendo pênalti, eu falei, ele vai falar do Paulo Vitor. Falei, bons jogos, eu já ia falar, bons jogos relativos. Aí quando você começou a falar do Diego Alves, eu também achei que ele ia meter o Thiago, porque o César é bem mais antigo que o Diego Alves. Aí eu achei que você ia falar do Thiago. Aí eu falei, o Gonzaga hoje ele tá meio completamente, ele tá meio doido mesmo. Ele tá Não, querendo trazer um tá caos. vendo ele vocês? tá puxando Pois um é. caos. Ele tá usando coisas provenientes da Bahia. Como diz Mauro Que a terra César, dele ali. você tá brincando com a inteligência, né? Não, mas é porque vocês não Tá esperaram terminar. forçando. Vocês não esperaram terminar. E aí, é por isso que exatamente, eu quero forçar vocês no limite, colocar, saber todas as suas opiniões. César, meus amigos, foi alçado também como o nosso grande goleiro que voltou de muito tempo, abandonado pelo Flamengo, estava jogando no time, voltou e ia pegar pênalti na Sul-Americana, quando ele pegou aquele pênalti, falou, meu Deus, ele pegou o pênalti, nossa, meu Deus, o Flamengo tem que ganhar título, tem que colocar ele num trono, num troféu, fazer uma estátua pro César. E hoje ele já não é visto como isso, na verdade, ninguém mais nem quer ele, na verdade, muitos torcedores não. Será que o Hugo Souza, Hugo Neneca, também não pode acontecer isso com o futuro? Caso falhas venham a acontecer, assim como o Gustavo Henrique vem falhando, e tá todo mundo chateadinho, é que nem quando o casal briga, né? Tudo que acontece a partir dali vira uma desgraça total e tudo mais. Então, a torcida tá brigada agora com o Gustavo Henrique, por motivos óbvios, pelas inúmeras falhas, né? É aquela coisa. Não, o Gustavo Henrique, se ele fizer um gol, tipo o Ronaldo Gelinho, um gol de título, eu perdoo. Eu não sou rancorosa. Não, se ele quiser se ele quiser botar mais uma Libertadores na sala da Gávea, tá tudo bem, cara. Rancor é uma coisa que a gente não alimenta, não. Mas assim, Pois é, e aí? Mas e aí? O perigo menos que isso. pode acontecer no futuro, caso falhas aconteçam. Aconteceu o mesmo destino com o Hugo Souza que aconteceu com o César. Pode acontecer o mesmo que aconteceu com a Muralha. Mas depende dele. Eu acredito que vai acontecer? Não. Eu não acredito. Mas você lembrou? Pode acontecer. Você lembrou Pode. de uma situação de um cara acontecer. chamado Muralha. E que Poder acontecer. Muralha na seleção. Pode. Não, eu falei poder acontecer. Pode, claro que pode. Eu acho que vai acontecer? Não. Só que o que eu acho que eu não acho não vai influenciar no futuro. Mas eu não acredito que vai acontecer longe disso. Eu acredito que pelo potencial dele que tá se provando, acredito que seja daí pra frente, daí pra melhor. Acredito que ele vai alçar voos mais altos. Acredito até que ele não fica muito tempo no Flamengo. Desculpa. Se ele continuar no nível que ele tá evoluindo, ele não fica muito tempo. Mas. Porque goleiro é uma coisa difícil, né? Mas é aquela parada, é o que eu acredito. Assim. Não, e é o que eu acredito. Agora, pode acontecer de ser um Muralha começar a falhar lança após lance e virar um goleiro medíocre? Pode. O Flamengo já queimou muita pessoa. O Flamengo e a torcida do Flamengo já queimou muita promessa da base. Queimou. É exatamente esse o ponto. Porque a gente sempre pode acontecer. A torcida impaciente. Pode acontecer do Flamengo daqui a alguns jogos entrar com o Diego Alves, voltar a ser só Diego Alves, a torcida ficar pedindo pedir Hugo Souza, até encher o saco e botar e dar ruim, e dar merda e queimar o moleque. Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Só que isso depende mais, só completando, isso depende mais do Flamengo do que propriamente do próprio Hugo Souza. O Flamengo tem que saber trabalhar com o jogador. Exatamente, eu acho que é um trabalho muito mais conjunto entre Flamengo e torcida. Eu acho que a torcida tem que ter essa consciência de entender, cara, que ele vai acabar falhando em algum momento, que ele vai acabar tendo um dia ruim também em algum momento. Então, e entender que
que a torcida não pode cair matando nele por causa disso. E se isso acontecer, por exemplo, em algum jogo importante, que normalmente são os jogos, né, que a torcida costuma cobrar mais o imediatismo, que a torcida costuma crucificar mais alguém, é aí que a torcida tem que ter muito mais cuidado. Inclusive, é muito daí, a gente deve até entrar nesse ponto, que eu ainda só sou discordo muito você num ponto muito delicado, Aninha. Mas eu vou deixar você completar. Eu só discordo no seguinte sentido. Eu acho que é muito difícil a gente estipular o que a torcida deve ou não deve fazer. Eu acho que a pessoa, como torcedor, tem direito de fazer o que ela bem entender. Tá? Se ela quiser criticar, não sei o quê. Se ela quiser agir. Exatamente. Eu acho que a torcida, se ela quiser agir da forma totalmente contrária ao que você está dizendo, o torcedor como torcedor tem direito. Agora, fora isso, eu concordo com você 100%, tá? Eu concordo com você 100%. Acho que, assim, o correto seria. Eu acho que o torcedor, justamente por ele ser a peça principal de um clube, né? O torcedor é o que faz o clube, o torcedor é o dono do clube. Exatamente, por isso mesmo. Ele tem que ter muito cuidado. É o maior patrimônio de um clube. O maior patrimônio de um clube. E ele tem que ter cuidado com o que ele faz com sua joia. Assim, se você tem um goleiro de muito potencial, porque você tem, aquela partida em que talvez ele não vá bem, em que ele falhe, pode ser uma partida importante, o torcedor é o mais responsável por ou conseguir dar o apoio, dar o incentivo para que ele dê a volta por cima, ou a gente já viu que torcedores podem acabar com a carreira de algum garoto, podem acabar com a carreira tem garotos que não conseguem recuperar o psicológico. Cara, tem gente, como você mesmo disse, o torcedor, não só do Flamengo, tá? Mas agora, como a gente fala do Flamengo, já acabou, talvez não fossem jogadores de fato tão brilhantes, mas o próprio torcedor já queimou vários garotos antes que eles conseguissem provar tudo que tinham para provar. Não tô falando que acabaram queimando jogadores, inclusive não goleiros, mas jogadores, inclusive, com mais talento e mais promessas do que o Hugo Souza é hoje. Cara, sim, o que era Eric Flores, o que era Adrian, não chegava perto do que tá se falando de Hugo Souza. Então, assim, eu acho que o torcedor, por mais que, claro, ele é livre para ser passional, o torcedor, inclusive, tem que ser passional, mas ele tem que entender a sua importância dentro de um clube e na carreira de alguma revelação do seu próprio clube, sabe? Assim, o Hugo Souza dominar o mundo, crescer e se tornar o melhor do mundo em algum dia, torna o Flamengo ainda maior, sabe? O processo da torcida é muito importante. Você ter um Júlio César, que foi revelado no clube, isso leva o nome do Flamengo, internacionalização da marca, enfim, tudo que envolve, e a torcida tem responsabilidade direta nisso. Então a torcida precisa entender o seu papel justamente por ser o maior patrimônio do clube. Então você pode ser passional, pode, ali no momento do jogo você pode se irritar, você pode criticar, mas eu acho que o torcedor ele tem um papel fundamental no que vai acontecer na consequência disso. E o torcedor tem que entender, ele tem que saber, isso tem que acontecer, que o Neneca, o Hugo Souza, vai acabar falhando, ele vai acabar tendo um lampejo. Assim, não, eu espero que não, na verdade, que ele me surpreenda, que ele calhe a boca e que ele seja algo extraordinário. Mas... que ele seja sempre regular, né? Mas não vai acontecer, que ele só tomara que seja, melhor. Mas, assim, as chances reais, né, você falando de uma realidade com o pezinho no chão, é que isso não vai acontecer. Até por isso que a gente vai entrar nesse debate com certeza. Eu hoje ainda não acho que o Diego Alves perde a titularidade, né? Assim, claro que pela experiência, tudo de 2019, blá, blá, blá. Só que eu acho que há muito um debate, né, por parte da mídia, de torcedores, falando assim, é injusto com o Hugo Souza. De fato, ele tem provado, ele tem se mostrado, tem dado conta do recado, tem surpreendido gente cada jogo mais. Mas eu acho que essa expectativa de tirar o Diego Alves da posição de titular não existe dentro do Neneca, sabe? Eu não acho que o Neneca espera de fato, eu vou botar esse cara no banco de reserva. Até porque a gente já viu que a relação dos dois, não existe esse confronto, nessa rivalidade que estão tentando pintar e que tem gente comprando. Compram uma rivalidade. Eu digo mais, o sensato seria, já que o Domi é adepto ao rodízio,
que um joga o Campeonato Brasileiro e o outro joga a Copa do Brasil / Libertadores, as Copas. Pode até Não, ser. você sabe que seria. Porém, se você fosse ser aquele torcedor ou aquele analista mais frio, mais do futebol antigo e tal, de que tem 11 titulares e tal, o titular é tal, eu acho que num parâmetro de 1-2 anos, eu acho que duas coisas acontecem em 1/2 anos, em até 2 anos. Primeiro é o fato do Hugo ir embora do Flamengo. Eu acho que não dura mais do que isso. Também acho. E eu acho que nesse período ele não tira a titularidade do Diego Alves. Se você quiser um goleiro titular, nesse período, enquanto ele estiver no Flamengo, ele não tira. Então hoje, minha perspectiva Hugo Souza não será titular do Flamengo enquanto o Diego Alves estiver no Flamengo nesse curto período de tempo. Não vai tirar. Então, só completando. Eu vou te passar a palavra. Só que eu acho que, apesar disso, eu acho que o Diego Alves dificilmente... O Hugo dificilmente será tão grande na história do Flamengo quanto o Diego Alves é. Só se no futuro ele voltar e tal. Só que eu acho que o Hugo Souza vai ser maior no futebol do que também o Diego Alves. Eu acho que o Hugo Souza chega num time maior do que o Valência, conquista mais coisas lá fora, pode chegar num time tipo Real Madrid, num Barcelona, num time muito grande da Europa, que o Diego Alves não fez e deve conquistar até vaga em seleção, como o Diego Alves não conseguiu. Só que no Flamengo, eu acho que dificilmente o Hugo Souza chega no patamar do Diego Alves, mais ou menos o que o Júlio César é. O Júlio César é indiscutível mais goleiro que o Diego Alves, mas o Diego Alves é mais goleiro na história do Flamengo do que o Júlio César, e eu acho que o Neneca vai ser parecido. E eu acho que é isso, assim, eu acho que não existe dentro do Neneca hoje a expectativa de tomar o lugar do Diego Alves. E aí entra justamente isso, o peso dele na história, né? Até o ano passado, o Hugo Souza, não só até o ano passado, mas botando que pela campanha de 2019, com certeza o Diego Alves era uma referência, segue sendo, mas era ainda maior porque era de longe, né? Um pouco mais de longe. E eu acho que, por questão de hierarquia também, enfim, e eu acho que cabe a gente reconhecer que temos 2 grandes goleiros e que a experiência do Diego Alves vai ser fundamental para o que o Hugo Souza vai se tornar no futuro. Hoje, ele ter o Diego Alves como referência e trabalhar dentro de um clube que ele tem a oportunidade de conviver diariamente com a experiência do Diego Alves é fundamental para o que vai formar o Hugo Souza. Tanto que ele fala, né, na defesa do pênalti contra o Atlético Paranaense, que foi dica do Diego Alves, né? Que veio do Diego Alves, veio de uma conversa, veio de treinamento e tal, e que tem influência total do Diego Alves. Então, assim, eu não acho que exista essa rivalidade que tentam botar, você tem que jogar obrigatoriamente com um. O Flamengo tem 2 grandes goleiros, maravilha, isso chama-se ter elenco. O Flamengo tem elenco hoje, o Flamengo, se a gente perde o Diego Alves de novo, a gente não passa por sufoco como a gente já passou com o Paulo Vitor, com o Thiago, né, que foi lá da Copa do Brasil. E eu acho que isso se estende... Eu acho que isso se estende a Gabigol e Pedro, que todo mundo vive falando. Exatamente. Então, assim, existe a possibilidade de você jogar com os 2, no caso do Pedro e do Gabigol, mas se não existir, cara, você tem um banco no mesmo nível. Então, isso é ter elenco. Isso é o fruto do trabalho que a gente tanto fala do Flamengo. Então, acho que hoje... Por várias questões, não por merecimento. Merecimento é a única coisa que a gente não questiona aqui. Por merecimento, talvez o Neneca merecesse sim ser titular, apesar que o Diego Alves não vinha de uma sequência ruim, né? Porque a galera fala como se o Diego Alves estivesse falhando, estivesse sendo um goleiro horroroso. Não, ele não vinha de uma sequência ruim. É um grande goleiro, foi fundamental na campanha da Libertadores. Não só da Libertadores. Não só da Libertadores, mas do 2019. E aí você tem 2 grandes goleiros, mas eu acho que hoje, por exemplo, se for para jogar uma Libertadores da América, vai de Diego Alves, vai da experiência do Diego Alves. E até porque botando... Não, pra mim, o Hugo Souza titular no Campeonato Brasileiro, e Diego Alves Copa do Brasil. O resto do Diego Alves. E voltando até na pergunta do Gonzaga, é isso, assim, se você tem um Diego Alves falhando, por exemplo, cara, o Diego Alves ele já tá na história do Flamengo. Depois que, por exemplo, ele sair e que 2019 passar um pouco mais e for ganhando aquela só a memória afetiva, né, que você vai perdendo todo o resto que veio depois e que possivelmente foi ruim, enfim, o Diego Alves ele já tá ali, ele já tá num patamar que ele não vai ser esquecido, o nome dele tá gravado. Então, caso ele falhe,
Tá tranquilo, o Hugo Souza tem que se provar. O peso é menor, exatamente. Então, assim, e ele é experiente, cara. Ele vai saber lidar com uma pressão, ele vai saber lidar com essa falha, ele vai conseguir levantar por cima. E se não conseguir, ele vai saber a hora de sair. Se o Diego Alves franga, como aconteceu, por exemplo, ano passado, que ele falhou feio contra o Bahia, no jogo seguinte ele pegou um pênalti na Libertadores, num mata-mata. E na Copa do Brasil, talvez que ele foi criticado pela cobrança de pênalti e defendendo o moleque. Se o Hugo Souza franga num lance, a gente não sabe como ele vai reagir no jogo seguinte, numa sequência. A questão é a seguinte, eu vou dar duas opiniões. Uma que enquanto a gente não sabe em relação ao Hugo Souza, a gente tem aí 3, 4 anos de Diego Alves, mais ou menos numa regularidade que a gente sabe o que o Diego pode proporcionar. Eu acho o seguinte, o Diego Alves, nesses 4 anos, 4 temporadas que ele tá no Flamengo, em nenhuma delas ele chegou no ápice, no nível, num rage que o Hugo Souza está hoje. Ele não chegou no ápice das partidas que o Hugo Souza vem fazendo. O que o Garoto tá fazendo é maravilhoso. Só que ele tem 4 anos aí de regularidade, que a gente sabe o que ele pode apresentar pra gente, que ele traz uma segurança que a gente talvez não tenha com o Hugo. Se o Hugo falha, por exemplo, contra o Atlético Paranaense e o Flamengo é eliminado, a gente não sabe o que vai esperar do garoto no jogo seguinte, se ele vai ter cabeça e tudo mais. O Diego Alves, a gente sabe o que ele pode apresentar, sabe todos os pontos onde a gente pode confiar nele, a liderança que ele tem, a maturidade e tudo mais que a gente já conhece dele. O Hugo, ele é um grande goleiro, isso está sendo provado por ele mesmo, milhares de outros aspectos que a gente não tem conhecimento de como ele reage e como ele é. Pra aprender, né? Saber, a gente não tem esse gabarito. Esse é o grande ponto. Eu acho que isso principalmente passa o Diego Alves ser titular, então, quase indiscutível, por mais que o Hugo Souza esteja num ápice muito grande, passa muito por isso. A gente sabe o que a gente espera do Diego Alves em aspectos que a gente nunca testou o Hugo Souza. O problema é que o torcedor, ele é imediatista, né? O torcedor, ele quer pra ontem, ele quer pra agora. Mas o torcedor ele pode ser. O torcedor ele pode ser por um motivo, não é ele que escala o time. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que o Hugo, o Nenequinha, nosso Nenequinha, ele era o 4º goleiro do Flamengo. Não sei como, talvez por hierarquia, tempo, não sei. O Gabriel era um goleiro que esteve lá já. A gente já conhece ele há um tempo já, tudo mais. Nunca foi bem, nunca se estabilizou quando teve oportunidades. Hoje a torcida não quer ele mais nem pintado de branco. Ou seja, não é só aquela história de... Por isso que eu falo, né? Torcedor é um bicho estranho, porque uma hora ele quer uma coisa, daqui a 2 minutos já quer outra completamente diferente. Ele é o torcedor ao mesmo tempo. Não, bota o garoto da base, aquela coisa, base, como se vier da base fosse sinônimo de excelência e de resolução de problemas, né? Não, bota da base. Aí vem o garoto da base, o Thiago era da base, o César era da base. E nem por isso vingaram de uma forma que a torcida esperava. Né? Uma forma que, nossa, o César estava bem durante quando ele voltou pro Flamengo, durante aquela campanha sul-americana. O César estava super bem, a gente perdeu. Morreu o César, a história do César titular, meu Deus, aquela coisa. Cara, mas eu nem acho que o César ele tem essa rejeição tão grande. Eu acho que ele perdeu espaço só porque ele tem. Mas exatamente. O que é normal. Não, o que é normal. Ele já perdeu espaço pro Hugo. E agora já perdeu. Mas perdeu espaço, mas não significa que a gente não possa contar com o César. Se você parar pra pensar hoje, o Flamengo tem. Eu tô falando da torcida. Eu estou falando o Flamengo. Gente. Eu acho que mas é muito que a Marcela tem um ponto a se pensar. Rapidinho, Marcela, só um pontinho. Eu acho que é muito que a Marcela falou na questão que o César, a gente sabe o que esperar do César. O César, ele nunca mostrou, de fato, uma segurança tão grande a ponto de a gente falar, cara, titular incontestável, não precisa contratar ninguém. A gente sempre soube que o César, ele tava ali pra ser era só o Diego Alves falhar. Era só o Diego Alves falhar, porque pedia, não, teve César. O César é um excelente reserva, gente. O César é um excelente reserva. Excelente. Hoje o Flamengo tem o melhor goleiro do Brasil. Hoje o Flamengo tem o melhor goleiro do Brasil, o melhor reserva do Brasil, se você parar, o melhor 3º goleiro do Brasil, e o Flamengo ainda tem o melhor goleiro vindo de base, vindo revelado jovem, que tá subindo agora de base. Sem contar toda a liderança que o Diego Alves tem no elenco. Mas a expectativa da torcida, por mais que a torcida falasse assim, o Diego Alves falhou, põe o César. Porque era o que tinha, mas assim, a torcida nunca falou, temos o César, não precisa contratar ninguém. Porque sempre foi uma consciência de que o César é um ótimo reserva.
Nunca para ser O um César titular o César só foi colocado nesse patamar no momento que a gente precisava tirar o Muralha e o Diego Alves machucou Como é que é Gonzaga Cravícola? Na clavícula. O Só naquele momento, cara. O César, ele Não, toma teve. ele... Gente, é porque vocês estão ignorando que a cabeça do torcedor ele é imediatista, foi o que eu falei. Naquele jogo contra o Bahia, quando o Flamengo primeiro. Naquele jogo contra o Bahia. Apesar de que naquele jogo não pode ser nenhum como exemplo, porque foi seguido da classificação na Libertadores e que o Diego Alves tinha sido muito bem, né? Mas quantas vezes eu já vi. O jogo da Libertadores foi depois do jogo do Bahia. Mas Gonzaga, mas é justamente o que você tá falando. Assim. Não. O jogo da Libertadores foi depois do jogo foi antes do jogo do Bahia, porque no Bahia a gente falou assim, pra que 3x0? A gente já classificou na Libertadores. Não importa mais. Mas é justamente o que você tá falando. Assim, o César, ele toma o discurso César titular, ele só vem depois que a torcida quer uma mudança, porque o jogo anterior foi muito ruim e teve alguma falha. Então, a gente precisa de uma mudança. E a gente já aguentava mais. A gente vai utilizar o César, porque o César, ele é um ótimo reserva. Mas se a gente for então, dá pra usar ele em algum jogo. Eu gosto de cavar, sabe? Porque pra lembrar pras pessoas, vocês são isso aqui, ó. Que é isso que vocês falam aqui, ó. Cara, mas eu acho o César um excelente goleiro. Se a gente precisar do César pra jogar 2-3 jogos, eu acho ok. Maravilhoso. Eu só não confio no César pra uma campanha inteira de campeonato. Como eu acreditava em 2017 Sul-Americana. Eu acreditava, de fato, naquela época, sim. Mas a gente não pode levar uma realidade de 4 anos atrás como a realidade atual. Mas o César, pra jogar 2 jogos, 3 jogos, ele é muito bom, cara. A minha memória aqui não me deixa esquecer. Quando o Muralha chegou, era aquela coisa. Não, o Muralha tinha acabado de chegar no Flamengo, o povo já queria ele no titular, porque ninguém... Não, mas o Muralha, quando chegou no Flamengo, ele era um excelente goleiro. Ele ficou na Ele era um excelente goleiro. Marcela, você acreditou no Muralha? O Muralha... Não, eu não acredito no Muralha. No final da Copa do Brasil. Ele foi pra seleção. Não, tudo bem. O Muralha, quando chegou no Flamengo, era um excelente goleiro. E a temporada de 2016 do Muralha, naquela campanha do Zé Ricardo, com o Palmeiras, irrepreensível o Muralha. Irrepreensível. O Muralha e outros jogadores já começaram a decair em 2017. Aí o Muralha teve a curva mais descendente. De fato, não nego. Tive esperança na Copa do Brasil e me arrependo muito, porque o Muralha não tinha nada que credenciasse ele. Mas em 2016 eu não tenho o que discutir do Muralha. Ele foi pra seleção, cara. Ele foi pra seleção com apelo. A temporada de 2016 do Muralha, até o 2019, até chegar 2019, e gente ter aquela campanha do Diego Alves na Libertadores e o Neneca hoje. Até 2019, o 2016 do Muralha tinha sido o melhor ano de um goleiro do Flamengo na década. Porque o melhor tinha sido o Bruno em 2009. Depois disso, não teve nenhum goleiro fazendo a temporada que o Muralha fez em 2016. Voltou a ter ano passado com o Diego Alves e esse ano agora com o Hugo. Falando o Muralha, em desempenho... Em 2016 teve um desempenho incrível. Falando em desempenho, o Hugo estava 10 jogos sem perder no Flamengo, né? E aí a gente... Depois aconteceu uma paçocada. 11 ou 12. Não, 10. Ele tava 10. Paçocada que aconteceu sábado, que a gente não quer falar sobre isso. Pois é, mas assim, sobre o César é isso. Eu acho que ele... Mas é isso, Aninha. O problema é que o torcedor... Eu não tô falando por mim, eu tô falando por... Eu sou um torcedor que eu sou um pouco mais pé no chão. Eu não crio grandes expectativas por algo que não me provou ainda ser justo. Digamos assim, o Neneca, pra mim, o Souza vai ser um grande goleiro. Tenho um total dúvida me surpreendeu positivamente demais. Não tenho dúvida que ele pode ser um vírgula. Só que eu não sou louco, aqueles torcedores de no outro dia, já quero o Diego Alves, manda de Gustavo Henrique pra não sei aonde. Porque a gente sabe que existem vários fatores. Eu sou o cara que analiso todos os fatores. Eu volto lá no começo do mês. O cara brigou com a mãe, o cara tá brigado com a namorada. Eu analiso tudo. A última derrota do Flamengo tinha sido contra o Independente Del Valle 5-0. Depois dessa partida, o Flamengo venceu o Barcelona de 2-1 fora, né, lá no Equador também. O goleiro foi o César. No jogo seguinte já foi Flamengo e Palmeiras 1-1.
e o Ah, goleiro não. já foi o Hugo. E de lá pra cá foi só o Hugo. Então, eu acho que foram 11 jogos. Não foi só o Hugo, não. Não foi só o Hugo, não. Só se o Hugo não jogou. Só se o Hugo não jogou algum jogo nesse meio. Foi, Mas ele não jogou. depois ele da derrota. O Domenech poupou o César e entrou poupou o Hugo, entrou o César, que o César até falhou. Foi no jogo. Qual foi o jogo, você lembra? Eu acho que foi no Júnior Barranquilla. Que a gente foi com um time alternativo, porque a gente já estava classificado. Eu acho que foi nesse jogo que o César entrou. Esse jogo da César não semana entrou. retrasada, o 3x1 existe a questão de você ter o pé no chão, existe, claro, mas você não pode ignorar os fatos. Você não pode ignorar os fatos que o Hugo Souza tem feito apresentações extraordinárias, apresentações que sim, que empolgam, para você falar em titularidade. Eu acho que não nego o fato nem jamais. Não, sim, Pelo contrário, eu analiso eu tô usando fatos justamente o que para tirar minhas conclusões. Exatamente, eu mas, acho por exemplo, que ele o que, tipo assim, até nesse, digamos assim, no último jogo que o Flamengo jogou até essa gravação, 4x1 São Paulo, em nenhum momento ele teve culpa, em nenhum lance nenhum. Até contra o Atlético Paranaense, ele salvou o Flamengo em diversas situações. Onde é que ele tem se mostrado? jogador Pra mim, tem um jogador pra mim que tem a culpa como inteira goleiro, dessa derrota. melhor do que o Diego mas Alves. é isso, mas assim, mas então, falando do que tava da questão. Pra mim tem um jogador que tem a culpa. Pra mim tem um jogador que tem a culpa inteira dessa derrota, mas eu não vou citar aqui. Eu vou falar Pra mim tem Vou falar só nos bastidores. Vou falar só nos bastidores. Não, pra mim só tem um cara. Só tem um jogador. Um jogador que é a culpa inteira da derrota dele. Só vou falar isso nos bastidores, não ninguém. Vocês vão ficar na curiosidade. Eu acho que você pode sim manter o pé no chão, só que você não pode ignorar os fatos, que ele é extraordinário. Por exemplo, o exemplo que você falou do Gustavo Henrique, que agora ele já não presta. Você não pode ignorar os fatos de que o Flamengo vive um momento importantíssimo, crucial, como a Marcela já disse lá no início, quando eu falei do Internacional ser líder. Era um jogo que o Flamengo tinha que vencer ou vencer, justamente porque o São Paulo tem 2 jogos a menos. O São Paulo pode 3 jogos a menos, pode ser o líder. O Galo ainda ia jogar. O Galo podia de novo empatar com o Flamengo, embolar ainda mais. Era a terceira chance do Flamengo de assumir a liderança. E por 2 jogos seguidos, que são os 2 jogos mais importantes desses 3 últimos, desses 3 confrontos diretos, o Gustavo Henrique entregou a paçoca. Ele entregou gols. Ele falhou. 100%. Então, assim. Não, mas deixa eu fazer só um comentário sobre isso. Não, tô falando rapidinho. Os 3 jogos a menos do São Paulo, os 3. Claro que não dá pra você depositar só a culpa em Gustavo Henrique, porque ele entregou, enfim, mas a gente tomou 4 gols no final das contas e tal. A gente também eu acho que ele nem foi o maior responsável. A gente também teve o problema do Isla no outro jogo e tal, mas assim, não dá pra você ignorar que neste momento você não pode contar com ele. Então, é completamente justificável você, neste momento, todas as críticas que ele recebe. Porque se você falha em um gol, jamais tô negando isso, não. Falhou em um gol, sempre aconteceu. Com você. Mas não tô negando uma sequência de falha em um momento muito crucial pro time. Então, não dá pra ignorar. E a questão do César é muito essa. Eu não acho que chegou um momento, mesmo que o César tenha falhado no Júnior Barranquilla, foi uma falha em um jogo que eu nem lembrava que ele falhou nesse jogo. Mas a torcida, exatamente, a torcida não tava nem ligando tanto. Então, assim, eu não acho que exista uma rejeição ao César. Ele só caiu para a terceira opção porque foi natural, porque o Hugo Souza apareceu aí como uma extraordinária. E cabe ao próprio César, ser profissional e buscar o lugar dele. E ele você percebe que ele é, você percebe ele voltou pro Flamengo, dele. Ele já não estava, né, já tinha saído, voltou a pedido da diretoria, acho que estava emprestado por algum clube, sei lá das quantas, sei lá da onde. E voltou pro Flamengo, né? Acabou que se deu bem, né? Porque ele estava fechado pro comercial, o Flamengo trouxe ele de volta que não tinha opção, porque ele tinha que tirar a Muralha de qualquer jeito. Pois é, e ele nem era um time assim de expressão. Talvez agora ele possa sair com status até melhor do que da primeira vez que ele saiu, né? Eu acho que não tem necessidade dele sair, porque como a gente acabou de falar, o Hugo não vai ficar muito tempo. Eu também acho que não. O que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui é a torcida, não é minha Cara, opinião. Eu não vejo, mas a torcida não pede a saída dele. Eu vi muita gente. Mas é isso. Eu não vi. Gonzaga. Você vê num momento em que se o César recebesse o salário, entendeu? Se o César recebesse um salário no tipo Diego, porra, não tinha por que manter. E outra coisa, eu que eu tô falando é o que eu vejo a torcida, e eu falo exatamente isso.
vocês ficam pedindo a saída de César. Vocês quem? Das pessoas que falam essas coisas. Eu tô me Mas referindo só às pede, pessoas que Gonzaga, em um momento crítico. Você não vê no dia a dia a torcida falando assim, nossa, ano que vem vamos vender o César. É o que eu tô falando. O torcedor, ele é muito imediatista e momentâneo. Ele pensa nesse jogo de ontem e quer a solução pro próximo jogo de forma de uma noite pro dia. Cara, agora sim. Você quer que eu fale uma parada? Você quer que eu fale uma parada verdadeira pra caramba? Se o César for inteligente, ele fica de boa. Real, qual é a oportunidade que o César. Não, qual a oportunidade que o César tem agora? Quantos anos ele tem? Não. Ele deixa eu já falar. tem uma idade avançada, cara. Não, então qual a oportunidade que ele vai ter de fato, assim, pra brilhar? Não então, tem, cara, ele tá hoje no melhor elenco do Brasil. E eu acho que ele não espera ser titular, tipo, numa final de Libertadores. Só se cair no colo dele por alguma coisa, mas ele não espera ser. Então, cara, senta no banquinho, fica de boa, toma uma água, assiste o jogo da melhor posição assim, e ganha medalha. Ele tá no melhor elenco do Brasil e ganha medalha. Eu acho que o César, ele entra num ponto de profissionalismo muito equivalente ao do Diego. Você vê o César, quando ele falha, ou quando ele foi criticado, ele não se escondeu. Quando ele precisou sair do banco, ele não se escondeu. Quando ele precisou o César, ele é Flamengo pra caralho. Exatamente. Você percebe que, assim, cara, pra ele a instituição ele tá é um cara humilde, daquilo. boa, né? E ele tem uma noção da posição dele. Ele sabe que ele não é e que ele não vai ser um titular incontestável. Ele não vai assumir a titularidade oficial do Flamengo. Ele não vai. Isso não vai acontecer. Você não vai, como a Marcela, e eu acho que não é a pretensão dele. Eu acho que não é a pretensão dele. Eu acho que não é a pretensão dele. E eu acho que e é isso, assim. Foi feito. Ele já teve um momento, ele já teve a chance, não aconteceu. Não que ele não aproveitou. Porque existiam outras prioridades, outros goleiros, enfim. Mas, assim, eu acho que não é o que ele almeja. Eu acho que hoje ele já entende que a posição dele é essa e ele respeita muito isso. Você percebe que ele respeita muito isso. Não existe um movimento do César. Um exemplo, vou até usar o exemplo do Diego Alves. Essa questão da novela dele renovar. Muita gente, não só torcedor, gente mesmo pé no chão, já falou assim, opa, pode ser uma desculpa para sair, pode ser que ele esteja incomodado. A gente falou, não sei se foi com vocês, não sei como foi. Você que a gente comentou sobre isso, foi, né? a gente comentou. Porque pode ser algo que incomode o Diego Alves, como aparentemente não foi, porque o Diego Alves tem mostrado grande apoio ao Neneca, ao Hugo Souza, comemorou o pênalti e tal, então parece cara, que o Diego Alves, ele não é burro, ele sabe que duas coisas que o Diego Alves sabe. A primeira coisa que o Diego Alves sabe, ele é time. Ele pode muito bem sair, mas, cara, ele vai abrir mão da possibilidade de ser ainda mais ídolo, crescer na história do clube. Exatamente. E viver disso. Viver a vida disso. E ele não vai um clube que brigue por mais coisa que o Flamengo, tá entendendo? E ele dificilmente vai ficar no patamar de idolatria que ele tem hoje no Flamengo. E ele não vai fazer birra ou qualquer coisa do tipo, ou ficar mal por um garoto que ele sabe que em 2 anos não vai estar aqui. Só que, por exemplo, por já ter existido um movimento dele na época do Dorival e agora a galera ficou com o pezinho atrás ali por um momento, é algo que nunca aconteceu com o César. Entendeu? Nunca teve algum problema com o César, independente do momento se a torcida criticava, se a torcida não criticava, ele sempre respeitou a instituição e ele sempre soube que é o papel dele. Então, não acho que exista esse movimento do César em assim, cara, eu tô insatisfeito em ser o terceiro reserva. Eu acho que ele respeita a instituição muito mais do que essas questões. Exatamente. E ele sabe, cara, ele sabe que é o momento do Hugo. Eu acho que ele respeita e eu acho que ele contribui para isso, assim como o Diego Alves também entendeu, cara, é o momento do Hugo, ele vai brilhar. Todo mundo sabe, todo mundo que entenda o mínimo de futebol sabe que o Hugo não vai ficar muito tempo no Flamengo se ele manter essa média. Não vai. É muito difícil você encontrar goleiro dessa forma. Essa temporada. Também acho. Eu acho que porque essa temporada vai ser a temporada de afirmação. Exatamente. O Hugo vai se firmar no gol. Se o Domi fizer esse rodízio, como a gente espera, né? Eu, pelo menos, sou a favor, 100%, não vejo problema nenhum, cara. Jogar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, o que não falta é jogo pra você rodar. Eu acho, cara, que o Neneca ele não chega a ser titular absoluto do Flamengo. Não vai ter esse tempo, não vai ter esse espaço. Eu acho que ele não chega a assumir a titularidade absoluta. Exatamente. Não, eu acho que ele não vai assumir a titularidade absoluta porque tem exatamente a figura do Diego Alves. Não, mas tem a figura do Diego Alves. Ele não vai se desfazer por conta de um momento de brilho do menino. Se o Diego Alves renovar, eu não vejo o Diego Alves saindo e ficando o Hugo Souza, porque eu acho que o Hugo Souza vai sair muito rápido. Eu não vejo a figura e a representatividade que o Diego Alves tem hoje se desfazer por conta de um momento de brilho do menino, independente de quanto tempo dure esse
de brilho dele. Claro. E até porque o Diego Alves sabe que ele vai ser opção em jogo grande, de fato. Jogo, tipo, se você chegar numa semifinal de uma Libertadores, você chegar no mata-mata, enfim, Libertadores, coisa grande mesmo. Que você fala assim, cara, vai precisar da experiência. O Diego Alves sabe que ali vai ser o momento dele. E a questão é, digamos assim, o maior teste, digamos assim, você tem o Diego Alves, você tem o Hugo, o Hugo sendo incrível nos todos os jogos. Chegou o teste que é a especialidade do Diego Alves. Cara, pênalti. Pô, como é que esse menino vai reagir agora? Como é que ele vai fazer? Porque isso é a característica do Diego Alves. Todo mundo, poxa, é o Diego Alves que é o pegador de pênalti. Tudo tal. Chegou o cara e pega a pênalti e fala, poxa, pronto, fechou com chave de ouro. Esse menino tem todas as características para rivalizar com o Diego Alves. Mas também a experiência, você vê a questão da maturidade. A gente não sabe como ele vai reagir a uma derrota ou outra situação. Eu acho que não tem rivalidade. Não, eu não estou falando que tem. Eu estou falando que a rivalidade que as pessoas possam utilizar para comparar um outro. No sentido, eu discordo de você numa característica. O Hugo, ele nasceu em 99, ele tem 21 anos. A rivalidade do Hugo não é com o Diego Alves. A rivalidade do Hugo é com o goleiro, sei lá, é com não, gente, o De Gea. Não tô entendendo. Eu tô falando que rivalidade só cabe um goleiro no gol. Só cabe um goleiro no gol. A rivalidade, eu tô falando, só cabe um goleiro no gol. O Domi vai ter que decidir. É uma rivalidade, não tô dizendo que entre eles existe rivalidade. Eu estou dizendo que na hora de escolher quem vai ser, é que nem o Gabigol e o Pedro. Só que o Gabigol e o Pedro dá pra jogar os dois juntos. Dá pra jogar os dois juntos. Não acho que seja, porque o Flamengo tá na frente de 3 Eu concordo com você, porque você só tá dizendo a regra do futebol básico que todo ser humano conhece. Então, é isso que eu tô falando, Porque pra mim também não existe rivalidade entre eles. Então, pra mim, eu sei, não existe rivalidade entre eles. Mas eu acho que nem na cabeça do Domi, eu acho que nem na cabeça do Domi. Também acho que não. Não existe rivalidade de posição. Se fosse o JJ, seria. Se fosse o JJ, seria. Eu acho que seria. Sim. Agora, a gente tem um técnico que eu não duvido de uma semifinal de Libertadores, já falei isso em outros programas. Eu duvido de uma semifinal de Libertadores ele poupar o Arrascaeta e botar um Vitinho. O Domi parece ser o tipo de técnico que faria isso. Eu acho que. Sim. Eu concordo. Discordo total. Eu acho que. Eu não discordo por achar, tipo, que. Eu discordo, eu concordo com essa afirmação por achar que o Domi aparentemente confia no elenco dele a esse ponto. Eu acho que racionalmente ele não faria. Usar outros jogadores para poder. Racionalmente ele não faria. Eu tô usando esse termo pra ser exagerado propositalmente. É uma hipérbole. Tá? É o ponto em que ele confia no elenco. Então eu acho que ele iria sim sabe, sendo racional, ninguém colocaria o Vitinho no lugar de Arrascaeta num jogo importante como esse. É uma hipérbole, entendeu? Tipo, é um exagero. O tanto que ele confia no elenco e no rodízio que ele faz. Então eu acho que ele usou em uma sequência de não sei quantos jogos, ele jogou mais de 30 jogadores, cara. Então eu acho que essa briga por posição não existe. Mas agora vem inclusive, ele ter utilizado o César no jogo do Júnior Barranquilla prova que ele não tá rivalizando nem com o César. Assim, ele tá tipo, ó, aqui você sabe que esse jogo aqui tem espaço pra você e eu vou te utilizar nesse aqui pra te dar um ritmo de jogo se você precisar de você. O Hugo Souza vai pro banco agora. Então, assim, eu acho que não existe a rivalidade. Eu acho que existe aproveitar as oportunidades. E eu acho que o Domi tem a consciência clara de quem tá a nível de cada oportunidade, sabe? Não, eu digo mais, Ana. Se eu sou o Domi, eu falo assim. Ó, Diego, é o seguinte, você vai agarrar Libertadores e Copa do Brasil, todos os jogos, todo jogo de Copa você vai agarrar. Hugo, você vai agarrar todos os jogos brasileiros. E se vocês ficarem suspensos ou se machucarem, César, você reserva imediato nas duas competições. O Hugo, você não agarra Libertadores nem Copa do Brasil. O Diego, você não agarra brasileiro. Vocês estão titulares nas suas eu não sei. competições. Se você tá numa semifinal de Libertadores e o Diego Alves machuca, eu ia de Hugo Souza. Não, mas ele tá falando na situação de pelo menos eu acho que ele a Marcela tá falando na situação de, tipo assim, no campeonato, o que eu entendi. Aí você pode fazer essa inversão. No caso de lesão grave, de você ficar afastado de fato, dá pra... Eu entendi o que você tinha falado. No caso de Libertadores e Copa do Brasil, o que você tinha dito num desenho. Libertadores e Copa do Brasil. É como se fosse o Diego Alves e não tivesse o Hugo Souza, o reserva imediato é o César. No Brasileirão, o reserva imediato do Hugo Souza é o César. Nesse caso seria se você tivesse uma sequência de jogo muito pesada, tá? Agora,
se você tiver uma situação em que o Diego Alves se machuca de uma forma complicada e você tiver algum jogo importante de Libertadores, você vai com o Hugo Souza e joga o César pro brasileiro. Você pode fazer essa forma também. Sim, aí sim, pode. E eu acho que seria animal. Imagine se o Flamengo, o Hugo no Brasileirão e a Copa do Brasil e a Libertadores com o Diego Alves e, tipo, ganhar os dois. Olha que legal seria. O Flamengo foi campeão com 2 goleiros diferentes. Cara, é isso. Ter elenco. O Flamengo ser campeão com 2 times diferentes.